Meus amigos, o tema que abordaremos diz respeito ao cenário da guerra Israel-Palestina. Eu considero importante trazer o cenário da guerra simplesmente pelo fato de que o que está ocorrendo relacionado com o conflito entre o Estado de Israel e a resistência palestina do Hamas, em princípio, é visto como algo específico relacionado com as questões entre os povos judeu e palestino. Esta visão, na minha opinião, é equivocada, porque porque este conflito pode evoluir para uma guerra regional e também para uma guerra mundial. E uma guerra mundial significa o envolvimento de todos os países e de todos os povos do mundo no conflito. E as consequências de uma terceira guerra mundial em um ambiente em que várias potências, vários países, não necessariamente grandes potências, mas vários países, como Coreia do Norte, o próprio Estado de Israel, são possuidores de bombas nucleares, a sua utilização poderá ser possível na medida em que qualquer um desses contendores acharem que, para alcançarem alguma vantagem no confronto, possam fazer uso dessas armas. E o uso de armas nucleares por um determinado país pode significar o desencadeamento de um conflito mais amplo, com o uso também mais amplo de armas nucleares, inclusive pelas grandes potências. Haja vista que Estados Unidos e países da União Europeia são aliados de Israel, e a Rússia e a China são aliados dos palestinos e do Irã em particular. Do Irã, da Síria, por exemplo. Se esses países se envolverem no conflito. Mas, sobre o tema que iremos abordar, cenário da guerra Israel-Palestina, eu tenho a dizer que são 4 cenários da guerra entre o Estado de Israel e a resistência palestina do Hamas em Gaza. O cenário número 1, nesse cenário número 1, eu considero que Israel esmagaria a resistência palestina do Hamas em Gaza. É o primeiro cenário. Israel esmaga a resistência palestina do Hamas em Gaza. Neste cenário, o governo de Israel é bem sucedido na tentativa de esmagar a resistência palestina do Hamas em Gaza, ao custo de milhares de mortos palestinos, mortes também de soldados israelenses, haja vista que há o propósito de Israel de fazer uma incursão por terrestre, com uso de tanques, claro, com apoio aéreo e infantaria. E, além de mortos palestinos e de mortes de soldados, haveria também as mortes dos reféns de poder do Hamas.
além da morte de milhares de palestinos, de morte de soldados israelenses e morte dos reféns em poder dos Hamas, haveria a destruição também da infraestrutura da faixa de Gaza, em consequência dos contínuos bombardeios. Neste cenário, Israel alcançaria seu objetivo de aniquilar o Hamas e ocupar a faixa de Gaza, mas enfrentaria logo em seguida a ação guerrilheira de remanescentes do Hamas com apoio da sofrida população palestina. Além disto, Israel teria que administrar a faixa de Gaza, destruída com uma população hostil. Neste cenário, Israel se defrontaria internamente, também com a ameaça representada pelos insatisfeitos palestinos da Cisjordânia e os cerca de 20% de árabes residentes em Israel. Então, este é o cenário que eu denomino número 1, em que Israel esmaga a resistência palestina do Hamas em Gaza. As consequências são essas que citei há pouco. Com o aniquilamento do Hamas, Israel ocuparia a faixa de Gaza e teria que administrar esse território. Até para evitar que Gaza volte a ser uma ameaça aos interesses de Israel. Nesse cenário número 1, durante o desenvolvimento do cenário número 1, poderá ocorrer o cenário número 2, que eu vou falar agora. O cenário número 2 diz respeito ao seguinte: Israel e a resistência palestina do Hamas em Gaza aceitam cessar-fogo. Nesse cenário, a resistência palestina do Hamas propõe a Israel que haja um cessar-fogo e o fornecimento de ajuda humanitária à população de Gaza, com a entrega de todos ou de parte significativa dos reféns em poder do Hamas. Os cálculos que existem é que são mais de 200 reféns. Se Israel aceitar a proposta do Hamas, poderão iniciar negociações sobre um acordo de paz, com a anuência da ONU, através da qual seria definido o futuro na região com a criação do Estado palestino. Se Israel não aceitar a proposta do Hamas, esse cenário poderá abrir caminho para a emergência do cenário número 3. O cenário número 3 diz respeito à eclosão de uma guerra regional, com o envolvimento de países árabes contra o massacre da população de Gaza. Este cenário poderá ocorrer com a continuidade do massacre israelense da população de Gaza e da incapacidade do sistema internacional, liderado pela ONU, de não oferecer solução para o conflito. Conforme nós já verificamos, já houve 3 resoluções, propostas de resoluções, que não foram aprovadas pelo Conselho de Segurança. De modo que o impasse no Conselho de Segurança continua. Países como Irã, Síria, Catar e Turquia, entre outros, poderão se envolver no conflito, na tentativa de cessar o massacre israelense da população de Gaza. Para evitar que haja uma guerra regional entre Israel e alguns países árabes, o sistema internacional liderado pela ONU poderia atuar no sentido de se celebrar um acordo de paz. Aí as grandes potências poderiam entrar, sugerir a Israel de um lado e aos palestinos, seja do Hamas ou da Autoridade Nacional Palestina que administra a Cisjordânia, que celebre um acordo de paz. Acordo de paz este que contribuam para
que haja o fim do massacre israelense da população palestina de Gaza, o fornecimento de ajuda humanitária à população da faixa de Gaza e seja definido o futuro da região com a criação do Estado palestino. Se não for evitada uma guerra regional entre Israel e alguns países árabes, esse cenário número 3, da eclosão de uma guerra regional com o envolvimento de países árabes contra o massacre da população de Gaza, se não for evitada uma guerra regional entre Israel e alguns países árabes, este cenário poderá abrir caminho para a emergência do cenário número 4. Esse cenário número 4 diz respeito à eclosão da Terceira Guerra Mundial, com o envolvimento das grandes potências. Este cenário poderá ocorrer com o envolvimento das grandes potências, Estados Unidos e países da União Europeia, ao lado de Israel, e Rússia e China ao lado dos palestinos e árabes. Na hipótese de que o sistema internacional, liderado pela ONU, não seja capaz de impedir a eclosão de uma guerra regional, será inevitável que possa ocorrer a eclosão da Terceira Guerra Mundial, que poderá ser a última da história da humanidade, se os países belicistas possuidores de armas nucleares fizerem uso delas para o alcance de seus objetivos. Portanto, meus amigos, nós temos 4 cenários. O cenário é a continuidade da ação israelense no esforço de esmagar a resistência palestina do Hamas em Gaza. O segundo cenário é que, ao longo desse conflito, Israel e a resistência palestina do Hamas concordem, aceitam o cessar-fogo. Mas se esse cessar-fogo não for possível, esse acordo não for possível, então o cenário número 3, que seria o da eclosão de uma guerra regional, poderá ocorrer, envolvendo os países árabes. E, finalmente, se a guerra regional não for impedida de acontecer, graças à ação de vários atores, grandes potências e potências regionais, se não houver sucesso em evitar a eclosão de uma guerra regional, então haveria o cenário número 4, que seria a eclosão da Terceira Guerra Mundial. O que podemos concluir, pelo que acabamos de expor, é que está em jogo o futuro de Israel, do povo palestino e também da própria humanidade neste conflito. É hora de os amantes da paz se mobilizarem para exigir o fim do massacre israelense da população da faixa de Gaza, a libertação dos reféns em poder do Hamas e a celebração de um acordo de paz na região que resulte na criação do Estado da Palestina. É chegada a hora da criação do Estado da Palestina, que já deveria ter sido construída desde o final da Segunda Guerra Mundial, quando aconteceu a criação do Estado de Israel. Então, o fato de não ter havido a criação do Estado da Palestina é que gerou esse quadro catastrófico que nós estamos vivendo no momento. Então, meus amigos, precisamos ficar atentos e pensar que o conflito lá no Oriente Médio pode evoluir para uma confrontação global em que todos nós poderemos ser vítimas desse processo. Espero que tenha sido esclarecedora a nossa apresentação e deixo o meu abraço fraternal para todos.